hoje eu vou falar sobre uma coisa que pode fazê-lo agir imediatamente e fazer com que você pare de protelar suas decisões, não só de estudar um instrumento, mas de estudar um assunto novo no instrumento ou de adquirir novas habilidades no que quer que seja. Se você ainda não está inscrito no canal, por favor se inscreva, eu vou ficar muito feliz com a sua inscrição e vou ficar muito feliz com o seu joinha caso você goste do vídeo. Deixe seus comentários para eu saber também o que vocês pensam dos assuntos que estão sendo tratados aqui e as experiências de vocês sobre esses assuntos, beleza? Vamos lá! O que eu vou falar hoje para vocês é algo extremamente importante, porque ter isso em mente vai fazer com que você haja mais do que pense. Em outras palavras, a gente pensa demais porque a gente avalia demais e a gente faz de menos por ter avaliado demais e não ter certeza da ação que tomaria. Minha experiência como professor de música me mostrou que eu encontrei alunos com 60 anos de idade que eram presidentes de multinacionais, encontrei gente com 75 anos de idade que tinha sonhado em aprender um instrumento na vida e nunca tinha feito nada. Essas pessoas aguardaram por um momento ideal para estudar um instrumento. E esse momento ideal nunca aconteceu. E quando elas se deram conta de que o momento para estudar, seja o instrumento, seja qual for o assunto, elas se deram conta de que o momento era aquele, porque não ia haver momento ideal nunca. Elas começaram a fazer aquilo que elas queriam tanto. Elas começaram a correr atrás de um sonho, não sem tempo, porque se você está vivo você ainda pode fazer isso, mas a questão é, por que esperar pela situação perfeita? E esse é o nosso inimigo da grande maioria das nossas decisões. Se você estiver pensando que você, entre o nada e a perfeição, não existe nada, e portanto você escolhe o nada porque você não tem a perfeição de condições para começar esse processo, você está enganado, porque entre o 8 e 80 existe muita coisa. Vamos partir de um princípio que é o seguinte: o que pra gente é o nada? O nada é a inação, ou seja, a inatividade. Você não fez nada porque você simplesmente não se moveu. Você não tomou nenhuma ação no sentido de algo que você deseja e, enfim, esteja aí sonhando com, né? Beleza. O que é o 80? O 80 é uma idealização de perfeição que a gente tem. A gente não faz nem ideia do que é isso. Esse 80 só serve pra gente achar uma desculpa para não atuar e ficar aqui parado nesse 0, ficar parado, ou nesse 8, né? Ficar parado aqui na inatividade. Se você começar a acreditar que esta perfeição hipotética ela está baseada em histórias que você ouviu de alguém, ela está baseada, por vezes, a forma como você conseguiu fazer alguma coisa, mas isso não significa, não representa a realidade. Você pode estar até enganado com relação a experiências anteriores que você entendeu que eram perfeitas, certo? Se você se disponibilizar, se você se permitir buscar resultados, independente de quais sejam as condições, você vai encontrar alguma coisa entre esse 8 e 80 e com o passar do tempo você vai ter saído dessa condição de inatividade e vai ter chego em algum lugar. Isso por si só já é uma vitória. No processo, no caminho, você vai descobrir maneiras de melhorar o desenrolar disso tudo. E aí você vai descobrir que você não está mais trabalhando depois desse 8, no 9, no 10, no 11, mas você está trabalhando no 40. E esse 40, talvez você perceba depois de algum tempo que é uma velocidade muito boa para você trabalhar algumas coisas, ou uma condição muito boa para você trabalhar algumas coisas, estudar assuntos, desenvolver resultados, tal, e você vai descobrir que esse é o seu 80 e você está diante de uma situação super, super ideal para você, que é a única coisa que importa. Olha que interessante, às vezes a gente se baseia no 80 de alguém e ignora o que significa o seu 80. Talvez o seu 80 seja o 40 daquele cara, vamos pensar assim, tá? O seu 80 seja o 40 daquele cara e você está ignorando o seu 80 porque você está pensando no outro cara, mas pouco importa, a gente só está na briga com a gente mesmo. Você só deve se preocupar em derrotar a si próprio. Você deve se preocupar em derrotar toda aquela preguiça que você tem em fazer alguma coisa nova, alguma coisa transformadora. Você deve derrotar todas as suas inabilidades. Você não tem que se preocupar com o resultado do outro, porque a gente não faz ideia do que isso significa. Tampouco a gente faz ideia do que significa o processo pelo qual o outro passou. Logo, a gente não vai saber nem o caminho imaginário pelo qual a gente chegaria ali.
Você precisa olhar para você, ver o que você tem disponível em termos de energia, em termos de conhecimento, recursos inclusive, né, de ordem financeira e outros que te possibilitam agir. E na sequência você vai tomar decisões coerentes com isso tudo. Você identificou a quantidade de energia que você tem, você identificou a quantidade de recursos que você tem. Você vai, com base nisso, nessas duas coisas principais, vamos dizer assim, que são recursos materiais e recursos não materiais que a gente tira de dentro da gente, a gente vai achar tempo, a gente vai achar todo o restante. A gente vai achar o lugar, a gente vai achar o que, como, quando, a gente sempre vai fazer dar certo. Porque você simplesmente entendeu que você queria o suficiente. Então o meu convite para vocês nesse vídeo é parar de pensar que você deve começar uma nova atividade, um novo estudo, somente a partir de condições ideais para fazer esse trabalho. Esqueça, isso não existe. É só ilusão. E essa ilusão, na grande maioria das vezes, não te põe para fazer alguma coisa, te põe para esperar. Esperar até que a vida acaba e você não fez o que você tinha que fazer. Uma reflexão interessante, se imaginem agora, nesse exato momento, diante de um espelho, e você vai se olhar para esse espelho e vai encontrar você mesmo com 80, 85 anos de idade. E você vai lembrar, nesse exato momento em que você está olhando para o espelho com 85 anos de idade, você vai lembrar deste momento em que você estava pensando se deveria ou não fazer algo. No momento em que você já sabe o que importa e o que não importa na vida, você não protelaria para tomar essa decisão, você não esperaria mais tempo, você faria. Independente do resultado que vier, você simplesmente faria. Então pense nisso, ignore aquela sensação de preciso da perfeição para poder fazer alguma coisa. Isso vai te manter inativo. Se você simplesmente sair da inatividade contando que o mínimo que você tiver disponível já é o suficiente para começar, talvez você desenvolva e consiga resultados muito superiores aos que você jamais sonhou, só porque você começou a fazer. Entre o 8 e o 80 tem muita coisa, ignore as duas pontas são mentira, são ilusão, só existe o meio do caminho e você deve contar com isso para tudo que você for fazer, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se sintam mais encorajados com essa ideia e espero que vocês comecem aquilo que vocês estavam esperando para começar, sei lá há quanto tempo. Valeu gente, até o próximo vídeo.